Bem, eu não quero fugir do contexto para que os irmãos não percam o raciocínio, porque com essas intervenções foge o raciocínio. E o capítulo e versículo está aqui por causa dessas intervenções, para você intervir no raciocínio. Tá certo? Então, sem interrupção agora eu vou dizer. Chama-se para dizer que deve orar em 2 ou 3, porque tem respaldo, adorar em 2 ou 3. Mas não é disso que o contexto diz. Vou ler de novo. Eu peço o Silvio permissão para ler de novo, para não perder o contexto, Silvio. Ok. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai você e repreende entre os dois só, e ele e você só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Não está falando em adorar, nem em orar. Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Não está falando em adorar, nem estar junto e reunido para nada, apenas para confirmar alguma coisa. E se não escutar, diz ao grupo de irmãos, tá certo? E também, se não escutar o grupo de irmãos, consideram como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 ou 3 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que me pedirem, isso lhe dá perfeito por meu Pai. Porque onde estiver 2 ou 3, eu estarei também concordando. Não é orando. Não é orando, gente. Parem de enganar nós. Não é orando e nem é louvando. É concordando. Será que escreveram isso aqui à toa? Não falo mal do irmão não, meu amado. É Constantino. É aqueles camaradas do passado que fizeram ele ter esse entendimento. Que é onde tiver 2 ou 2 orando, que eu tinha também, porque eu não tinha lido direito até quando eu falava assim. Você foge do contexto. Eu saí do contexto, meus amados. Foge do Rubens, mas claro que não saiu. Quando eu prego lá em Mauá, os meus discípulos também me defendem em tudo. Eu não sou contra eles. Meu irmão. Fernando. O Fernando vai falar? Fernando vai falar. Aí depois... Vocês, Rubens... Mas aí vai ficar um bate-volta até amanhã cedo. Que Deus possa... Não vai. Que Deus possa iluminar-te a mente do Rubens. Larga Illuminati e vai para as escrituras, Rubens. Larga esse negócio. Larga a superstição, meu irmão, e vai para a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Fernando, essa pergunta você já respondeu. Para de estudar Illuminati para estudar a Bíblia. A pergunta é a seguinte. Só o silêncio, não entra no embalo. Devemos. Posso perguntar? Estão certos disso? Vamos lá. Querido Fernando, devemos frequentar templos? Calma. Essa é a pergunta. É o seguinte, eu vou até fazer uma finalização rápida na última pergunta, que eu queria falar um negocinho. Adoração em espírito e em verdade. Vamos ver quais foram as palavras do Messias. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu pergunto para as pessoas, o que é verdade? Existe 2 verdades para alguma coisa? 3, 4, 5 verdades? Verdade é única para tudo. Aí eu pergunto para vocês, quem é o Messias? Yahushua ou Jesus? Aí complica. A verdade, ela é única. E essa verdade está oculta para a gente. A gente está descobrindo. Nós somos aqueles... aquele que ele falou para a mulher cananeia, né, que nós estávamos conversando lá fora, que come as migalhas que caem da mesa daqueles que comem, têm a chave, não entram e não deixam entrar. Eles têm o conhecimento. Nós estamos comendo as migalhas e se fartando. Porque nós somos os cachorrinhos, se fartando com as migalhas. E isso está prefigurado lá atrás, na saída do Êxodo. Porque quem entrou na Terra Prometida foi o segundo povo, não foi o primeiro. E esse segundo povo que entrou junto com Yahushua e Caleb, o cachorro. Caleb é cão fiel. Cachorrinho abraçado. Então, a verdade é única. E aí uma coisa que quando eu caí na real, eu consegui distinguir facilmente onde eu devo andar. Achar a verdade dos fatos. E a verdade é uma coisa muito bonita, porque não tem 2. Se eu pegar um copo aqui, esse copo é esse copo. Não tem dois copos iguais. Eu posso se parecer iguais. Mas se eu analisar no microscópio, eles são diferentes. Eles não são iguais, o mesmo copo. Entendeu? Então existe, e ele falou que ele é a verdade. Eu creio piamente que não existe 2 verdades para o Messias, para o Salvador. Então, quem estava na ignorância, ótimo, esteve na ignorância. Agora, eu peço, recebam a verdade com o coração, porque quando ela chega, ela é uma dádiva, é um presente. Se o Criador está te entregando a verdade de presente, receba ela com o coração. Sabe? É só para complementar a questão da adoração. A verdade é um tipo de adoração ao Criador. Você amar a verdade.
Mas o que é a verdade? As pessoas às vezes nem sabem dizer o que é a verdade. Você pergunta, não sabe dizer o que é a verdade. A verdade é ele fala, eu sou a verdade. Então, se ele é a verdade, ele criou tudo. Então, a verdade, ela não existe. Se ele é uma, se é verdade que ele é uma só, a respeito dele, então, para tudo, pode reparar, gente, não existe duas verdades. Se existissem duas verdades, tinha uma falha na criação. Existiria uma falha na criação, e não existe isso. E isso que o sistema religioso fez, ele colocou a mentira em cima da verdade. Só que tem um povo sincero agora que está querendo buscar essa herança eterna, aquela que o livro de Enoque fala que deveria ser perpetuada, e o povo não perpetuou. Maldito aquele que não perpetua a eterna herança. Está escrito bem assim, eterna herança. Tá? Então, é isso que é para finalizar a pergunta. É a questão do templo, né? Devemos ir aos templos, frequentar os templos? Devemos frequentar templos. O templo de alvenaria, construção de alvenaria, né? Eu vou pegar pesado agora, Silvio. À vontade. Eu vou partir para a questão de profecias do livro da Revelação do Apocalipse, né? Que eles falam. A besta blasfema contra o tabernáculo. Eu já falei agora há pouco o que é tabernáculo, que hoje é no plural. Tabernáculo é quem? Nós. Tabernáculo. Né? A besta blasfema contra isso, ou seja, a gente já pesquisou a etimologia da palavra blasfemar, que é substituir uma coisa verdadeira por algo falso. É uma parte da etimologia da palavra. Então, a besta ela blasfema, ou seja, ela substitui o verdadeiro tabernáculo por um falso. A gente, nos nossos estudos, tem chegado à conclusão que a primeira besta do Apocalipse é Roma, a mãe do cristianismo. Roma é a mãe do cristianismo. O cristianismo foi fundado por Roma, tá? Através de Constantino. O termo, pelo menos com esse nome, cristão, né? Cristianismo, né? Cresto, que é raios solares, é o raio solar. Daí deu o nome cristianismo, originou-se disso. Tá? Se a besta blasfema contra o tabernáculo, ela substitui o tabernáculo verdadeiro por um falso. Aí eu deixo para as pessoas pensarem. Existe isso dentro do sistema religioso, fundado por Roma há 2000 anos atrás, há 1800 anos atrás, por aí? Eles dizem que o templo é um outro templo, outro tabernáculo? Ou não? Dizem, né, que é uma construção de alvenaria, que um homem vai lá, consagra, ela se torna santa e a pessoa vai lá para receber de lá a canalização das coisas do Criador. Sendo que ele fala que habita no templo que ele faz com as mãos dele, não em templos feitos pelas mãos humanas. Então, um dos grandes sinais do engano é a blasfêmia contra o tabernáculo. Isso está no livro da Revelação. E isso é citado de outra forma por todos os personagens que deixaram escrito alguma coisa. Shaul falou, os profetas no passado também repetiram. A gente vê que a terra é os cabelos dos seus pés, que tempo me edificarei. A gente vê isso toda hora. Tá? E o livro da Revelação finaliza isso falando: vocês querem reconhecer da onde vem o engano? Existe um sistema poderoso que é a besta do Apocalipse. Um grande sinal, ela blasfema contra o tabernáculo. Vocês estão entendendo mais ou menos isso que eu estou querendo falar? Então, na minha opinião, não devemos ir no templo de alvenaria, mas é aquela questão, né? Por quê? Porque não é feito pela mão do Criador. Tudo que é feito pela mão do homem, tá? Nós temos um grande exemplo disso na Torre de Babel. É a tentativa da força humana de fazer alguma coisa em direção ao eterno. Isso não existe. O homem não pode fazer nada para chegar ao Criador, nada. Isso está explícito em todos os livros escritos. O homem não consegue fazer nada para chegar. A única coisa que afeta o Criador é você amar o teu próximo. Quando você ama o teu próximo, você está fazendo para ele, ele fala. Aí ele começa a olhar para ti. Não tem o que você fazer fisicamente para chegar nele. Às vezes que fizeram, ficou péssimos exemplos. Nós temos a Torre de Babel, temos o Templo de Salomão para provar isso. Não é verdade, gente? Então essa é a minha posição, Silvio. Tá? Sensacional. É a minha também. Que apresentador que vai em direção não pode, né? Agora é o Rubens. Fazer diferente. Você finaliza. Eu sei que você vai esticar. Aí tem mais tempo, irmão Leandro. Eu sei que ele vai longe. Irmãos, eu gostaria só de lembrar um texto do Salvador,
Tinha um camarada que não acreditava em muita coisa, era o Tomé, né? Ele tinha que ver para crer, né? Então ele queria saber os pormenores, né? E o Salvador falou assim: eu vou para a casa do meu pai, preparei morada e tal. E ele falou: Senhor, e vocês bem sabeis para onde eu vou e sabeis qual o caminho. Aí o Tomé chega e fala: Senhor, não sabemos para onde vais. E como poderemos saber o caminho? Por que Tomé falou isso? Porque Tomé era um homem carnal, não é verdade? Então quando você vai para a casa do pai, você pega a reta da rua que vai para a direção da casa do seu pai. Isso é humano. Eu vou visitar a casa do meu pai, não tem mais, da minha irmã Gracinha. Eu vou pegar a reta da casa da Gracinha, isso é físico. E Tomé perguntou: não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho para onde você vai? Caminho físico. Então ele falou de coisa espiritual, foi igual o papo da mulher do poço. Um fala coisa espiritual, outro fala coisa física. Ele disse para Tomé: simplesmente eu sou o caminho. Esqueça, irmãos, esse negócio de eu sou o caminho, verdade e a vida. Porque quando você quer entender o caminho, a verdade e a vida, sobrepõe-se a isso por força do sistema religioso que já te condicionou com a inferência nesse caso. O assunto aqui não é verdade e vida, ele é verdade e vida, não se discute, mas nesse contexto, o objetivo aqui da mensagem passada é que ele é o caminho, porque está falando de ir na casa do pai. E Tomé entendeu o caminho físico, mas o sistema religioso, cara, terrivelmente puxa para a verdade e a vida para desmistificar ou tirar um pouco a visão do caminho. Então veja bem, amado, o contexto é esse. Tomé quer ir para a casa do pai. Não sabemos o caminho, como é que eu vou pegar um ônibus, uma carroça, um burro, um jumento? Vou para a esquerda, para a direita? Coisa física, e ele não. Eu sou o caminho. O caminho que é o Salvador é físico ou espiritual? Nós podemos chegar a ele indo até o templo? Não é lugar nenhum, amada. Nem templo, nem monte, nem rua, nem casa. É lugar nenhum, nem aqui ao hotel, lugar nenhum. Ele é um caminho espiritual, não é visão de caminho como nós temos. Entende? Agora, ele é verdade e a vida, mas aí ficou no subjetivo. Nós estamos reunidos aqui por ele, Rubens? Nós estamos reunidos por nós. Não temos nada aqui fazendo para Deus, ele não precisa que nós façamos nada para ele. Nós fazemos para o próximo, para nós mesmos, nós repartimos o pão por causa de nós, para nós mesmos. O Shaul falou assim, amados, olha aqui outro importante. Olha só, meu amado, veja bem. Eu vou dar um exemplo meio da minha amadinha aqui. A minha amadinha me vê no meio de uma multidão, no Maracanã, transmitindo o jogo. Ela vai ver, olha ali quanta gente, ó, tem um moço bonito ali, parece até o Robert De Niro, que é da minha época antiga, né? Parece o Richard Gere, mas aquele ali não é o meu, né? Olha aquele outro chegando ali, passando agora, é o José Penido, narrador esportivo, que eu até admiro muito. Não é o meu narrador, meu homem, meu marido, é aquele narigudinho baixinho ali, né? Meio careca. Aí, você veja bem, os outros homens têm também o nariz, uma boca, 2 orelhas, tem cabelo, tem quase tudo que eu tenho. Parecem comigo, mas não é eu. Então ela fala: presta atenção em mim, este baixinho narigudo ali, este é o meu marido. Shaul andou por um lugar que tinha homenagem a muitos deuses. E ele falou: vocês são muito religiosos, porque andando por vossos termos encontrei homenagem a diversos deuses. Ora, encontrei também homenagem a um Deus desconhecido. Este que vocês homenageiam sem conhecê-lo, separou, eu vos anuncio. Quais as características desse? É baixinho, narigudinho? Tá certo? Eu estou dando um exemplo meu junto com ele, um paralelo. Esse não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá certo? Este tem uma diferença boa. E este não aceita nada de nossas mãos. Como se precisasse de coisa alguma, porque ele mesmo nos dá o ar, o céu, a terra, a vida e tudo que precisamos. Essas são as palavras de Shaul que anunciava que não habita em templos feitos por mão de homens. Tá certo? Então vou num templo para quê? Se Shaul já disse que não habita em templo feito por mão de homens. Tá certo? E apresentou Então você imagina, no meio de muita gente você tem aquele. Eu tenho o Silvio, tem um monte de homem ali careca e tal, mas não é o Silvio. Este é o Silvio. Este que eu vos apresento, que é o Silvio, é o leiloeiro. Este que eu vos apresento não habita em templo feito por mão de homens. Este é o Criador que criou o céu e a terra. É isso que Shaul está explicando e não é nada difícil de entender. Agora, o que habita em templo feito por mão de homens, certamente não é este. Agora, só para fechar, Silvio, mais 2 minutos se me derem. Vai lá. Olha só. A cara do Leandro é sensacional. Pode deixar, Leandro, você vai falar bastante. Porque aí é capaz de eu ir para a galera. Olha só, nós sabemos que Davi, quando estava folgado já, que o Criador tinha dado descanso dos seus inimigos, ele morava numa casa de cedro. E desejou fazer algo pelo Criador, uma casa. Ele disse: eu moro numa casa de cedro, e o Criador mora em tendas. Far-lo-ei uma casa. E Natan diz: vai e faze-o, porque tudo que você faz, ele é contigo. Na mesma noite, o anjo, o Criador, incomodou a Natan, ele voltou lá e disse a Davi:
Eu não quero que você me faça uma casa, mas de você sairá aquele que me fará casa. O próprio Davi mente em Crônicas dizendo que era Salomão, mas pela promessa que é feita, o compromisso, nós vemos quem é. Vamos ver quem é? Só esse pedacinho final. Ele diz aqui, ó: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teu pai, então farei levantar depois de ti. Salomão foi levantado, ele ainda era rei, não foi depois dele, nem depois dele ter dormido. Salomão apareceu no mundo como filho dele, foi antes. Parece que não é Salomão. Da tua semente que sair das tuas entranhas, estabelecerei o teu reino. Este, separou, é um só. Este edificará uma casa ao meu nome, confirmarei o trono do seu reino para sempre. O templo de Salomão tinha o nome de Yahweh, do Criador? Era templo de quem? Salomão. O reino dele existe até hoje? Então não era Salomão. Agora vamos ver aqui vamos ver o finalzinho. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E vai embora. Em Crônicas repete. Agora vamos ver Lucas, vamos ver de quem que se falava. E disse então o anjo a Maria, Mauroém. Disse o anjo a Maria, não temas, porque achaste graça diante do Criador. Eis que em teu ventre conceberás e dar luz ao menino. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus é novíssimo, né? Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Ele me será por filho, este será filho do Altíssimo. O Criador lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas, de quem estava falando? Era do cara que na sombra, na pré-configuração, usurpou o trono de Adonias, e na configuração que não é a pré, usurpou o trono do Salvador, ou do próprio Salvador? Porque ele usurpou o trono de Adonias fisicamente, e ele usurpou com consentimento de Davi, mentiroso. Eu provo que Davi estava mentindo aqui em Crônicas diversas vezes. Davi chega a dizer que ele é o único que foi permitido construir o templo, está aqui em Crônicas, sendo que não é ele, é o Salvador. Então, dá para se perceber que havia uma promessa de construção do tabernáculo, o templo. O segundo tabernáculo. Essa promessa foi feita a alguém que sairia da raiz de Davi, teria Davi como pai e seria filho do Criador. Então, Lucas confirma quem é. Eu só estou repetindo, gente, eu não estou inventando nada novo, estou repetindo o que está aqui há 2000 anos. Mas o sistema religioso repetiu tantas vezes errado na nossa mente que ficou valendo como certo. E a história oficial passou a ser vergonhosa, mentirosa e a verdadeira horrorosa. Professor Leandro, devemos frequentar o templo? Rapaz, ou os templos? Mas essa era a pergunta que eu viajei, porque o Rubens ele esqueceu do filé mignon e viajou no tomate, que nem ele citou. Não, ele fala. A pergunta é tão simples. Devemos frequentar templos? Eu poderia responder em 3 palavras. Devemos? Não, porque não tem nenhum mandamento. Agora, podemos? Aí me segura agora, que como diz o crente fanático, estreitou. Agora o pau vai comer aqui. Nós não encontramos na Bíblia, já falei isso 300 vezes, se alguém me apresentar, eu mudo meus conceitos agora, uma proibição quanto à frequência dos templos. O mesmo Paulo, Saulo, que o Rubens cita tanto, mas quando o Rubens não concorda, é um erro. Jesus não é o caminho, a verdade e a vida, é o Rubens. Porque ele é quem é o critério da interpretação bíblica. Quando ele não concorda, é lixo. Quando ele concorda, é escritura. Aí eu fico com o Fernando. A verdade é única. Agora as interpretações são várias. Alguém mata alguém, eu assisto na televisão e falo, ele matou, merece pena de morte. Alguém vê o mesmo fato e diz, ele não merece pena de morte, ele merece o perdão. Ou seja, a verdade é única, mas as interpretações são diversas. Se nós aqui fizermos um levantamento, cada um de nós escrever um livro, quem é o Salvador para você, nós teremos aqui tantos salvadores representados, porque cada um enxerga a vida de um jeito. O Salvador é único, a verdade é única, autônoma, independente, inabalável. Agora nós somos seres falíveis. Eu, por exemplo, se eu tirar os óculos, eu não enxergo você com tanta facilidade como eu tenho agora. Nós somos deficientes na nossa visão. Nós enxergamos a vida dentro do nosso contexto. O que o Rubens vai explicar lá em casa quando Paulo diz assim, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, doutrina, tem revelação, interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo fala de um ajuntamento aqui. Ele não está mandando
que nós pratiquemos um ajuntamento e nem a separação. Ele está nos aconselhando quando nós nos ajuntarmos. Eu não sou obrigado a frequentar um templo, mas não sou proibido. E ele diz mais. 1 Coríntios 14. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ou ele está falando, fale pela internet, porque é proibido se reunir. Não, é no mesmo ambiente. E outra coisa, o Rubens falou que nós não fazemos nada para Deus. É verdade, mas é um grande erro nosso. Eu também eu não faço nada para Deus, tudo é minha obra, por isso que eu realizo muito pouco dos meus projetos. Porque o dia que eu entender o que está escrito aqui nesse lixo, segundo o Rubens, que para mim é a palavra de Deus, segundo ele é lixo, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, Yahu, quem vocês quiserem. Mas é tudo para a glória de Deus. Agora, nós fazemos obras humanas, inclusive na interpretação bíblica. É por isso que tem um monte de lixo a nível de interpretação. Irmão Leandro, nós devemos frequentar o templo? Não! Eu frequento o templo, mas não devemos. Agora, eu tenho direito. Eu sou livre. Eu não sou mais escravo. Eu não estou debaixo da lei. Eu frequento uma boca de fumo, se eu quiser, e frequento o templo. Que Deus é esse limitado que não habita em templo? Eu concordo com alguns filósofos que dizem que Deus nem existe. Eu concordo. Deus não existe, porque Ele está acima da existência. Quando Ele diz que não habita em templo, é porque o povo de sua época colocou a fé no templo. E é o que tem acontecido hoje. Eu vou criticar alguns pastores que perderam o bonde. Pode ser o meu pastor, pode ser quem for. Colocou os olhos no templo, esqueceu do Criador, está errado. Mas o meu Deus não fica fora do templo. Eu disse aqui no debate passado e falei, onde eu pisar, Ele pisa comigo, porque Ele me prometeu, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus é esse? Eu entro no templo, Ele fica lá fora, eu saio, Ele vem morar comigo. Que Deus mesquinho, que Deus limitado a tempo e espaço. Deus não está limitado a tempo, a espaço e nem a templo. O mesmo Deus que está assistindo essa reunião, participando, como vocês desejarem acreditar. É o mesmo Deus que está lá na cadeia. É o mesmo com aquele que tem um coração simples. É o mesmo Deus que, se preciso for, Ele vai até a boca do inferno para buscar uma ovelha dele. É o pastor que deixa as ovelhas e vai buscar a desgarrada. E se o meu Deus tiver uma ovelha desgarrada dentro do templo, Ele não entra para resgatar? O Deus da Bíblia entra, porque Ele tem base no amor. Irmão Leandro, eu termino aqui. Devemos frequentar um templo? Não! Podemos? Claro que podemos. Deus te deu liberdade. Você não está debaixo da lei. Estou satisfeito, Silvio. Ok. Irmão Fernando.